Olá, amigos e amigas do canal Aba. Hoje nós vamos falar sobre a vida, os desafios de um diácono, o ministério de um diácono, vamos dizer assim. Para isso nós vamos conversar com o irmão Odilon e também com a sua esposa, irmã Elisângela, para ela também trazer um pouco de informação sobre, do ponto de vista das mulheres, das irmãs, o que é esse ministério ou estar dentro deste ministério. Irmão, quais são aí as principais atividades, a principal missão de um diácono na igreja? A principal atividade de um diácono na igreja, ela é manter a ordem para o pregador, trazer a palavra para o povo, para alimentar o povo. Então isso é uma das principais que nós temos, né? Manter a ordem da igreja. Qual é a importância da ordem da igreja para a igreja? Os irmãos vão aos cultos sempre para buscar uma bênção, uma cura, uma libertação. E uma das coisas que acontece, que faz acontecer essas coisas, é a ordem da igreja. É muito importante porque se não tiver ordem, Deus não se aproxima, Deus não fica naquele local. Então é igual uma pomba, se você lugar estiver sereno, tranquilo, ela fica ali. Mas se você tiver barulho, bagunça, desordem, ela vai embora. É a mesma coisa do Espírito Santo. Então é muito importante. É um dos motivos, eu creio que seja assim, pelo que eu li. Irmão, é um trabalho muito difícil? Sim, é muito difícil. É uma pressão como a de um pastor, né? Não se compara com um pastor, mas é bem próximo como uma pressão como de um pastor, né? Porque a gente tem que ser um exemplo. Antes da gente tomar atitudes, nós temos que ter um exemplo bom para poder tomar alguma atitude com qualquer situação que haja, né? E quais são as principais dificuldades que o diácono encontra nesse ministério que ele tem? Uma das principais dificuldades que a gente tem é lidar com o ser humano, né? Porque ser humano, cada um tem um jeito, uma maneira de agir, de pensar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, como vai expressar com ele, né? Então uma das coisas que nós temos que ter, se a gente tiver o amor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas divergências que tiverem um com o outro, a gente consegue superar, né? Agora, irmã Elisângela, eu gostaria de te perguntar como é ser mulher de um diácono que tem um compromisso, digamos, uma prioridade no atendimento a toda a igreja, as demandas da igreja. Como é para uma esposa de um diácono receber ou trabalhar de forma indireta com esse trabalho? Ser esposa de um diácono é uma responsabilidade maior, sim, porque o diácono ele tem que estar mais cedo na igreja, ser um dos primeiros a chegar, é um dos últimos a sair. Então, a gente que é esposa tem que estar ao lado dele, né? Na medida do possível, que nem sempre dá, né? E sempre estar presente nos cultos, né? Então, para mim não foi tão difícil, porque antes de ele ser diácono, quando eu era solteira, o meu pai já foi diácono. Então, para mim não foi tão difícil nessa parte. Para aqueles que não sabem, irmã, quem era o seu pai? O irmão José Elias, né? Ele foi diácono um bom tempo, mas depois ele saiu do diaconato, ficou um tempo fora, depois ele voltou, ficou um tempo na igreja, mas Deus o levou. A irmã então está acostumada com a vida de um diácono, porque era filha de um diácono, agora está casada com um diácono. Tem diferença? Tem. Filha é uma coisa, agora esposa, quando olha para o irmão, que é o Odilon, algumas coisas, aquela ali é a esposa de um diácono. Então muitas irmãs vêm pedir coisas para mim, fala lá pro seu marido fazer tal coisa, ou olhar tal coisa, ver se aquilo está errado, fala com ele. E aí eu intermedio para ele, né? Falo algumas coisas para ele. Ó, Odilon, as irmãs estão reclamando disso, né? Precisa ver isso. Porque, como o irmão falou, é muita coisa. Um diácono, às vezes, ele não consegue ver tudo. E tem coisas que a gente vê que a gente pode estar passando para o diácono.
A irmã está feliz com essa responsabilidade do irmão Odilon na igreja? Sim, porque ele, antes de ele ser diácono, esse é o jeito dele. Ele sempre foi uma pessoa muito prestativa com todos. E como ele falou, quando a gente veio para Congonhal, eu ainda comentei com ele, eu falei, Odilon, esse seu jeito, você vai acabar sendo chamado para ser diácono. E não deu outra. Aí as irmãs de outros diáconos falaram para mim, falaram, seu esposo vai acabar sendo chamado para ser diácono. E eu falei para ele, ele falou, meu Deus. E não deu outra, foi isso que aconteceu. E eu creio que ele aceitou, porque de bom coração, porque isso já é dele mesmo. Então, foi fácil para ele estar no diaconato, né? Muito bem, irmã. Irmão Odilon, irmão está feliz, se sente realizado ou é muita carga desse ministério? Feliz eu estou. A carga é grande, como entre nós conversamos entre os diáconos, né? Sempre a gente conversa muito entre nós e já tivemos, eu mesmo, em desistir, né? Porque é uma pressão grande, uma responsabilidade muito grande, né? Isso envolve eleitos. Então, a gente se preocupa em poder sempre fazer o melhor para esse povo. Mas, como a gente já conversamos, se eu, o irmão Joab, o irmão Tony, cada um de nós, se nós não fizer, quem vai fazer? Então, a gente também, como eu aprendi, a gente não pode ser covarde, né? Então, Deus nos capacita, vem nos capacitando para fazer esse serviço para Ele, que nós não trabalhamos para o pastor Adil, para ninguém, nós trabalhamos para Deus, para cuidar dos seus filhos, né? Irmão Odilon, conta pra gente um pouco da sua experiência no início do diaconato. Como foi, como sucedeu? Eu estou no diaconato desde 2015. Eu comecei, foi uma indicação de alguns irmãos, né? Que foram foi aqui mesmo em Congonhal, quando eu estive a primeira vez. O irmão Antônio e o irmão Joab, 2 diáconos. E um deles já não está mais conosco, está na glória, né? Que é o irmão Antônio. Aí eles viram que eu tinha facilidade de ajudar, colaborar aqui na chácara. E na igreja de São Paulo, do pastor Adil, estava precisando de pessoas para colaborar no diaconato, para cooperar, né? Eles me indicaram, né? Eu levei um tempo para poder aceitar, porque é uma decisão muito difícil, né? Porque não é fácil, né? Eu vejo os irmãos trabalhando no diaconato lá e eu admirava, e admiro ainda, né? Mas, Ângeli, para complementar, o que significa a mensagem da hora para você? Para mim é tudo, né? Eu não sei o que seria de mim se não tivesse conhecido, se meus pais não tivessem conhecido essa mensagem, que é através dele, né? Que eu vim novinha para a igreja. E depois eu trouxe meu marido, né? Que meu pai falava muito para ele da mensagem. Eu estou feliz por eu estar nessa mensagem e meu marido estando comigo, minha família toda agora na mensagem. E realmente eu não sei o que seria de mim, nem da minha família se eu não tivesse conhecido essa mensagem. Para mim ela é tudo. E, irmão Odilon, para encerrar, o que significa a mensagem da hora para você? Irmão, como foi dito ontem, todos do passado, os irmãos do passado, se fosse escolher uma era para viver, seria essa última era. Então essa mensagem, eu fico até emocionado. Ela é tudo na minha vida. Eu não troco nada por isso. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Graças a Deus.